Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafo, @RDRafo em todas as redes sociais. Você está no módulo Figma ao infinito e além. Deixa eu me diminuir aqui. Hoje nós vamos falar sobre Auto Layout. É o nosso quarto vídeo já. Então, para a gente relembrar um pouquinho do que vimos até agora, nós começamos aqui com o básico do Figma. Falamos ali como ele funciona, como ele está organizado. Passamos pelos estilos, como eles podem acelerar o seu processo ali e padronizar seus tipos de fonte, e de cores e de efeitos. Falamos sobre componentes e como esses carinhas ajudam você a manter essa padronização, mas numa escala bem maior. Você pode componentizar tudo o que você quiser e for repetir, e você consegue criar variantes desses componentes. E agora nós vamos falar sobre Auto Layout, que para mim é uma das ferramentas que eu mais amo, do fundo do meu coração. Depois que você aprender a fazer as suas artes com Auto Layout, você não vai conseguir mais fazer sem. E eu vou mostrar o porquê, e nós vamos criar nossas primeiras peças já usando o Auto Layout. Mas antes, se você está curtindo esse vídeo, está curtindo essa série, deixa aí seu comentário, compartilha esse vídeo aí com quem você gosta, com quem você não gosta também, manda esse vídeo para todo mundo. Tá dando trabalho de fazer, tá dando trabalho de gravar, então espero que você esteja gostando desse presente. E vamos lá, vamos começar? Eu tô pronto. Então galera, o que é o Auto Layout? O Auto Layout é o que o nome diz, é layouts automatizados, né? Ele é um recurso do Figma, até escrevi aqui a definição, que ele ajuda a automatizar a estrutura do seu layout. O que isso significa na prática? Vamos lá, né? Eu tenho aqui alguns exemplos e situações que você com certeza já passou, e eu vou mostrar o que acontece. Vamos supor que você estivesse desenhando esse cardzinho aqui, né, com nome, sobrenome, um subtítulo, uma foto, aqui alguns dados, aqui tem um cardzinho. E aí você precisa redimensionar esse cartão. Como você faz hoje, vivendo aí na Idade das Pedras? Você teria que arrastar esse carinha para baixo, selecionar o grupo aqui, beleza. Aí você altera o nome, né? Vamos colocar Rihanna da Silva. E aí eu quero que pegue a linha toda aqui. Eu tenho que arrastar esse cara aqui para cima. Mas aí eu já não sei se o tamanho da fonte ficou da mesma distância. Ó, tá em 13. Tem que selecionar aqui, ó, tá errado. 13 também. Tá muito alto, tem que selecionar, diminuir o tamanho desse cara. Deu certo? Deu certo. Redimensionamos. Não ficou uma coisa assim, mas deu certo. Vamos supor que você tivesse que fazer a mesma coisa com ícones. Quem nunca teve que ordenar os ícones, né? Vamos supor que você tivesse que organizar eles numa arte e falasse assim, olha, agora eles não ficam mais organizados aqui horizontalmente, eu quero que eles sejam organizados verticalmente. Eu tenho que duplicar todo mundo, arrastar esse pra cá, arrastar esse pra cá, arrastar esse pra cá, selecionar eles aqui e tal. Quebrou. Ó, vem pra cá, fecha aqui. Pronto, deu certo. Deu certo, mas tá tudo errado, né? Ó, a distância deles tá errada. Não tem que reorganizar, redistribuir. Opa, quebrou. Enfim. E se eu falasse pra você que tem como você fazer isso de uma maneira automatizada? Esse é o futuro. Primeiro, né? Eu tenho aqui a borda dinâmica, né? Então o texto ele se adapta na borda, tá vendo? E ele não só se adapta na borda, como também ele empurra o que tiver embaixo, tá vendo que o subtítulo ele tá quebrando, quebra automática de texto. E o autor aqui embaixo também tá linkado aqui no rodapé. E eu posso aumentar essa borda ou até diminuir, tá vendo? Ó. A mesma coisa aqui para esses estilos, deixa eu agrupar aqui. Eles estão organizados aqui no espaço, eles estão distribuídos do espaço do jeito que eu quero, alinhados aqui horizontalmente, mas posso fazer isso verticalmente.
e eles são feitos automaticamente, tá vendo? Outro exemplo, e esse exemplo aqui já é de interface. Vamos supor que eu estivesse desenhando essa interface e eu precisasse redimensionar, né? Vamos supor, vou duplicar ele aqui. Falar assim, vamos, sei lá, eu quero testar ele numa tela maior. Eu tenho que arrastar esse cara aqui para cima. Bom, esse grupo vai vir para cá. Vocês aqui vão vir para cá. Já quebrou. Aqui e tal. E agora esses caras, eu tenho que... Eles vão ser redimensionados. Ó, já quebrou a foto. Já deu... Tá dando tudo errado. Olha, você vai vir pra cá. E se eu falasse pra você que se você fizer um layout desses e amarrar ele no auto layout, você consegue redimensionar eles automaticamente. E eu tenho um aqui amarrado no auto layout, ele já tá todo linkado, e eu consigo redimensionar essa interface de maneira bem responsiva. Eu consigo prever aqui alguns cenários de responsividade. E repare que eu setei aqui, por exemplo, que o nome do usuário vai ficar sempre aqui embaixo, né? O nome da pessoa usuária é sempre linkado aqui embaixo, né? Os grupos aqui, as playlists principais, elas vão ocupar sempre a largura principal da tela, tá vendo? E com o auto layout eu também posso explorar algumas possibilidades. Eu posso explorar com 4 playlists, por exemplo. Ele vai redimensionar automaticamente, tá vendo? Eu posso alterar a posição dos elementos só com a tecla do mouse, tá vendo? Qualquer elemento que tiver com auto layout eu consigo fazer isso, ó. Posso pegar os elementos e posicioná-los da maneira que eu quiser, somente através do auto layout com um clique no mouse. Esse exemplo também, né? Essa interface do chat que eu mostrei no outro vídeo, tá aqui no canto, lado na playlist, ele também tá responsivo, né? Não só o chat, mas toda a interface. Então, por exemplo, eu posso duplicar o chat que eu quiser, né? Eu quero mandar uma outra mensagem, eu quero outra aqui, eu posso fazer do jeito que eu quiser e posso também, né, redimensionar essa interface da maneira que eu quiser, tá vendo? Eu setei aqui que o chat vai ficar sempre alinhado nessa largura, então não importa a largura que está tendo a janela, ele vai ficar sempre alinhado aqui no meio. O menu aqui sempre no cantinho, então ele vai sempre se posicionar aqui. E agora um outro exemplo. Esse exemplo eu fiz aqui para long todas as letras de post. Isso aqui também está automatizado, tá vendo? Eu consigo simular dados de um post, de um evento, por exemplo, ocupando toda a parte de baixo de um post. Então ele vai automaticamente se redimensionar. Então caso eu queira exportar no formato de stories, por exemplo, ele vai mais ou menos dessa maneira, né? Caso é um post, ele vai dessa maneira, tudo redimensionando e funcionando automaticamente. Mais um exemplo, né? Esse aqui é de um e-mail marketing, mesma coisa, ele tá totalmente aqui no auto layout, tá vendo? Todos os textos estão quebrando, né? Então tá quebrando a quebra automática de texto. Posso reposicionar os elementos que eu quiser, né? Posso mudar os elementos aqui, posso subir, tal. Posso falar que não, eu quero que esse elemento preencha tudo, não importa a largura. Então o botão vai ocupar a largura inteira. Falo, não quero que ele preencha tudo, eu quero que ele só abrace os componentes internos, ele vai ficar desse tamanhinho. Então, gente, o auto layout é uma maneira de você criar esse tipo de controle da sua interface, né? E como você faz isso, né? O primeiro passo, você precisa enxergar a sua interface como ela vai ser construída mesmo, como ela vai ser desenvolvida, né? Com blocos, né? Então, nesse caso, desse cardzinho, você tem que enxergar primeiro um bloco do título, depois um bloco do subtítulo, e aqui um bloco da assinatura contendo o autor, e aqui um outro bloco contendo o e-mail e a data, né? Então você vai construindo do menor
para o maior. Essa é a maneira mais fácil de você começar a montar a sua interface para um auto layout, começar a amarrar ela para um auto layout. O que eu recomendo você fazer? Desenha a sua interface primeiro, explora ela mais ou menos, encontra o caminho ali, e depois que ela estiver pronta, você consegue amarrar ela no auto layout, que é o que a gente vai fazer agora. Eu vou mostrar mais ou menos como você consegue fazer isso, e vou usar esse exemplo desse cartãozinho aqui para a gente poder fazer de maneira bem rápida, bem fácil. Então, conforme eu falei, a gente começa sempre do menor para o maior. Eu vou começar do menor para o maior, que é dessa assinatura aqui embaixo. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês um plugin que é o Feather Icons. Eu consigo adicionar ícones aqui, vários ícones gratuitos aqui. Eu vou escolher um só pra gente usar como exemplo. Esse aqui, informação. Eu vou começar com esse cara. Ele vai ser o nosso ícone inicial. Repare que ele está num frame com os elementos do ícone aqui. Eu vou transformar ele num grupo, Ctrl G. Tá vendo? Ele está dentro de um grupo. E esse grupo eu vou transformar em auto layout. O que acontece basicamente? Nada. Eles vão mudar o ícone aqui para esse grupinho. Então, o que significa basicamente que esses dois pauzinhos aqui, que é um grupinho, é um auto layout horizontal, mas se mudar para vertical, tá vendo que ele vai ficar de pezinho aqui? Ó, mudei para horizontal, mudei para vertical. Isso aqui é a ordenação dos elementos, né? Então, eu vou mostrar mais para frente que cada um deles funciona, mas aqui, primeiro a ordenação dos elementos, a distância desses elementos, a distância da borda interna e aqui as configurações do alinhamento, né? Onde esse elemento vai ficar preso, qual é a posição dele dentro dessa borda e a largura customizada dessa borda aqui de maneira individual, né? Eu posso escolher individualmente a largura de cada um deles. Primeiro de tudo eu vou começar por esse cara, ele vai ser centralizado no meio, quero ele no meio e vou adicionar um preenchimento nele aqui. Tá vendo que já foi, vou deixar aqui em vermelho para você poder enxergar, num azul e aqui num branco. Temos aqui nosso ícone. Vou adicionar a nossa borda. Então quero aqui uma borda de 12 e uma curvatura de 60. Se eu duplicar esse ícone, tá vendo que ele já está funcionando automaticamente. Ó, posso especificar a distância dele aqui, mas não vamos fazer isso agora. Eu vou remover. Temos nosso primeiro grupo, o grupo da foto, do avatar e do ícone, ok? Agora a gente vamos partir para esses três aqui, ó, e-mail e data. Tem os três selecionados aqui, auto layout neles. Repare que a bolinha foi aqui pro topo. Por quê? A posição dele está aqui, ó, no topo e na esquerda. Se eu colocar aqui embaixo, a bolinha desce. Mas eu quero que fique tudo no meio. Vamos ver se está funcionando. email@email.com. Já está indo tudo funcionando automaticamente. A bolinha já foi aqui. A distância eu vou deixar de 8 mesmo. 8 pixels. Temos o nosso segundo grupo montado. O terceiro aqui é o autor. Ele não vai ter um auto layout porque ele é um grupo único só. Mas ele faz parte dentro desse grupo, né? Então, repare que esses dois aqui, eles são um grupo à parte. Eles precisam estar, porque eles vão ficar alinhados em relação ao ícone. Selecionei eles aqui, auto layout neles. A posição, vou deixar alinhado aqui verticalmente. A posição entre eles eu posso aumentar, eu vou deixar aqui no 0 mesmo, porque eles já estão no tamanho bacana. E aí, o que acontece? Repare que quando eu clico nos ícones, aqui na aba Resizing, eu tenho algumas opções. Eu tenho a opção Hug Contents, tamanho fixo ou preencher o container. O que significa o preencher o container? Significa que ele vai pegar todos esses elementos e vai estender, independente da largura do container. Eu vou mostrar, por exemplo, aqui na aba, na camada autor. Eu vou deixar como fill container. Tá vendo que a caixinha de texto ela já foi aqui para o limite? E se eu redimensionar ela para cá, ó, a caixinha de texto vai manter o tamanho, enquanto aqui embaixo não, porque aqui embaixo está só em Hug Contents.
Se eu colocar como fio container, ele centralizou, porque é a posição que ele está em relação dentro dele aqui. Vou deixar aqui no cantinho. E aí, se eu redimensiono esse cara, o autor já está funcionando, tá vendo? O autor já está quebrando o texto e empurrando tudo para baixo. Poderia fazer o mesmo com as camadas de texto aqui, ó. Preencher os elementos. Você também. Ó, 3 do 12. Tá preenchendo. Ó, ele já deu uma quebrada, mas o que acontece? Ele já tá meio que quebrando automaticamente todos os elementos aqui de maneira responsiva. Não quero que isso aconteça, né? Eu quero que ele vai abraçar o componente aqui e você também vai abraçar o componente aqui. Não quero que eles quebrem. Só quero o nome do autor. Tá vendo? Temos aqui nosso segundo grupo. Vamos agrupar novamente e criar um outro auto layout. Foi. Não mudou aparentemente nada, porque eu quero que a posição seja de 16 pixels e ele fique centralizado no meio. Então, se eu pego o nome autor em 2 linhas, o nosso ícone vai ficar sempre alinhado no meio da caixa. Esse é o posicionamento que eu quero. Se eu quisesse que ele ficasse alinhado no topo, só vir aqui e acertar no topo, tá vendo? Temos aqui nosso grupo funcionando e agora falta o nosso título e subtítulo. Vamos selecionar vocês aqui. Você também vai ser um auto layout. Vou aumentar um pouquinho a distância, vou deixar 4 pixels. Vou diminuir um pouco você. Vou deixar aqui para 2. 2 está muito pequeno. Tá para H1 mesmo. E eu vou alterar o estilo do H1 que a gente mudou no nosso vídeo anterior. Pronto, ó, tá ficando bonito. Boa, nós temos aqui o nosso primeiro grupo, nosso segundo grupo, e eles fazem parte, né, de um grupo final, né, que é a caixa que engloba eles. Eu posso fazer isso selecionando os dois aqui, transformo em auto layout novamente, adiciono um preenchimento, aqui adiciono a margem interna. Ó, isso é muito bom, vou deixar de 32. Vou adicionar um preenchimento, aliás, um contorno, aumentar um pouquinho ela aqui, aumentar a nossa curvatura, adicionar um efeito, aqui um drop shadow, vou arrastar ele aqui para esse cantinho, aqui para cá, tirar o blur e deixar em 100%. Aparentemente está tudo funcionando, mas não, tá vendo? Ó? Ele não tá, tem até algo duplicado aqui, gente. Deixa eu ver o que aconteceu. Já tem o autor em 2 linhas aqui. O que tá acontecendo? Eu acho que isso é sabe o que é isso, gente? É a sombra projetada. Eu tentando desabilitar a camada, é a sombra projetada. O que está acontecendo, né? Então, ele não está ainda 100% responsivo da maneira que eu gostaria. E tá, primeiro de tudo, né? Eu vou selecionar esses carinhas aqui, vou deixar como fio container. É a mesma coisa para as camadas de texto. Fio container e fio container. Dessa maneira, se o texto quebrar, ele vai empurrar tudo para baixo. Tá vendo? Então, se for o nome Beyoncé da Silva e Silva Castro e Neto, o nosso texto vai comportar de uma maneira automática, né? Não vou precisar ficar redimensionando igual o Homem das Trevas, o Homem das Cavernas. E falta só mais uma coisa agora. Eu quero que o autor fique sempre alinhado no rodapé. Como eu faço isso? Eu vou aqui na nossa configuração do frame, vou aqui na nossa posição e eu deixo space between. Ou seja, não importa o tamanho da nossa caixa, ele vai sempre manter o nosso alinhamento aqui, mantendo tudo no rodapé, tanto aqui nessa área quanto aqui no topo. Se eu duplicar esse grupo, ele vai ficar centralizado, tá vendo? Ó, porque ele tá pegando espaço, tá dividindo os elementos entre o espaço. Ó. E aí nós temos aqui o nosso componente funcionando de maneira automática.
poderia fazer mais, né? Posso duplicar esse cara aqui e transformar esse grupo em outro auto layout. Aí eu tenho 3 grupos. Vou deixar esses 3 como fio container. E aí eles são responsivos. Aliás, um fio container horizontalmente e verticalmente. E aí tenho 3 grupos aqui funcionando de maneira muito fácil. Ó, olha como é fácil criar a interface, tá vendo? Posso adicionar um preenchimento neles aqui e uma outra borda. E deixar essa cor aqui um pouquinho mais escura. Aumentar um pouco esses carinhas aqui. E olha, nós temos aqui, né, uma interface saindo somente com o auto layout. Né? Vou deletar você, deletar você. E vamos supor que eu não quero mais horizontalmente, quero verticalmente agora. Ele foi, ele mudou. Tá vendo? Consigo fazer isso. Olha como é fácil reordenar os ícones, né? Reordenar os itens. Somente usando o auto layout. A mesma coisa, vou pegar um outro exemplo aqui, né? Nesse caso, por exemplo. Deixa eu duplicar para mostrar para vocês o esqueleto por trás. Nós temos aqui um frame, né? Então, ó, esse é o nosso frame com a nossa ilustração. Ele não está no auto layout, ele é só um frame com a ilustração centralizada. Ó. E aqui nós temos o auto layout em si com os componentes, né? Então primeiro temos aqui o componente do nome, né? Com o nome e o título. Aí nós temos o componente, o auto layout com os ícones, tá vendo? E posso até deixar todos eles aqui como um fio container. E caso ele... Ó, fio container. Deixa todo mundo como fio container. E ele fica responsivo, tá vendo? Posso aumentar o espaçamento deles aqui, mas estava em 24. E temos aqui também, né, o texto e os botões. Os botões também são um auto layout, né? Deixa eu remover eles aqui para mostrar para vocês. Ó, eles também são, né? São 2 botões. E o grupo principal, né, que é onde acontece toda a magia, né? Então nós temos aqui o nosso primeiro frame. Tá vendo que quando eu arrasto, ele dá essa bordinha azul, ó, ele já foi automaticamente. Ó, aqui também já preencheu e aqui também já preencheu. Se eu quisesse duplicar esse carinha, ó, o layout foi automaticamente. Por último, tenho aqui a nossa ilustração no topo, que eu poderia manter ou remover. Não quero, quero com, quero sem, né? Nesse caso aqui, interface aqui também, aqui eu tenho uma seleção de vários grupos de auto layout. O primeiro deles é esse menu aqui, que ele também está todo customizado, então eu poderia redimensionar ele da maneira que eu quisesse, né? Deixa eu arrastar ele aqui para fora. Nós temos aqui, ó, no topo o nosso componente, tá vendo que ele está auto layoutizado. Temos a barra de busca também, que ela mantém a largura da borda sempre. Temos aqui os componentes de chat, que também é um auto layout individual, então eu poderia aumentar ou diminuir a distância entre eles. E todos eles estão no grupo final, onde eu consigo redimensioná-los, tá vendo? Ó. O nosso chat é a mesma coisa. Olha, quando eu tiro ele do grupo, olha o que acontece, né? Então eu tenho aqui primeiro o título, né? O título ele tem, aliás, antes do título ainda tem o grupo aqui das aulas, né? O título e o nome do grupo e os membros. Esse é um grupo. Ó, uma camada aqui, outra aqui e o ícone. Temos aqui alguns menuzinhos de ação e o avatar do grupo. Tudo isso é redimensionável, né? Tudo isso customizado. Aí nós temos o chat. Que o chat são vários auto layouts empilhados. Então tá vendo que todos eles estão empilhadinhos aqui. Poderia ajustar também a distância entre eles caso eu quisesse. Ó. Ó. Posso duplicá-los aqui da maneira que eu quiser também.
E o próprio chat também, ele é um auto layout para foto combinar com o avatar combinar com o chat, tá vendo? Ele é um avatarzinho aqui com o chatzinho, o balãozinho do chat. A nossa barra de mensagem também é um auto layout, então ele é formado por esse chat, tá vendo? Os ícones aqui, todos eles empilhados aqui com a mensagem. E aí juntei tudo isso num frame, né? Então esse frame tem um fundo aí customizado, então eu conseguiria alterar a cor do fundo sempre que eu quisesse, tá vendo? Posso ter, se eu quisesse mudar a cor desse fundo, eu poderia de uma maneira muito fácil. Ó, poderia customizar essa arte. E foi assim que eu fiz assim que eu amarrei esse layout aqui dessa interface de chat. Então, galera, aqui deixa eu mostrar isso aqui também, como eu fiz, porque esse aqui também foi bem legal. Esse foi bem simples, na verdade. Então, deixa eu mostrar pra você. Primeiro de tudo, né? Nós temos aqui um auto layout em cima dele. Ó, tá vendo aqui as camadas? São 3 camadas. Eu vou tirar a primeira, eu vou tirar o retângulo. Primeiro nós temos a foto, né? Então, essa foto está dentro de um frame, e esse frame está com um contorno. Aliás, não está com contorno não. O que eu fiz aqui? Não, a foto, ela tá aqui para sempre ficar estendendo da esquerda para a direita, em cima e embaixo. Então, ela vai manter essa posição dentro aqui do frame. Tá vendo? E aí eu tenho aqui também uma camada, um degradê aqui na cor escura para ter um pouco mais de contraste na fonte. E esse degradê está sempre aqui alinhado embaixo, na esquerda e direita. Então não importa a posição da foto, ele vai sempre manter aqui a posição, tá vendo? Ó, se eu fecho aqui dá para ver um pouco melhor esse degradê. E por último, nós temos aqui o nosso auto layout com os elementos. O primeiro deles, né? Então, ó, deixa eu só arrastar ele aqui pra fora. Vou clicar ele aqui, né? É esse o auto layout que eu fiz aqui. Então ele tem uma borda, tá vendo? Ó? Eu aumentei um pouco a borda. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é só esse aqui. E esse aqui também é um outro auto layout com texto. É só um texto. Tá vendo? Ele tem uma bordinha aqui que eu aumentei. Eu poderia customizar essa borda do jeito que eu quisesse. Customizar essa borda do jeito que eu quisesse também. Poderia adicionar outros elementos caso eu quisesse aqui. E deixei tudo isso aqui dentro de um frame customizado, né? Então eu poderia sempre distribuído, eles estão distribuídos aqui no rodapé. E o topo aqui, o loginho alinhado aqui no topo. Coloquei ele aqui dentro do frame e ele ficou dessa maneira automatizada, tá vendo? Então depois que você faz a primeira vez, é muito viciante você fazer. E eu recomendo muito que você faça. Então, o que eu recomendo é que você comece a fazer esses layouts mais simples. E conforme você for fazendo, você vai se aperfeiçoando e avançando e não deixando de fazer. Recomendo você usar os auto layouts com os componentes e os estilos também. Facilita muito a sua vida. E eu acho que é isso, galera. Eu acho que se você tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa que não ficou muito clara, ou se você quer ver algum exemplo com mais detalhe, deixa aí nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em te responder e em poder te ajudar. Então, esse é o nosso penúltimo vídeo. Falta só mais uma ferramenta que eu quero mostrar para você. Já passamos por estilos, componentes. Esse foi o auto layout. E no próximo vídeo a gente vai ver qual é o último, que eu não vou falar não, você vai ter que esperar para acompanhar. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Deixa seu comentário aí e a gente se vê na próxima. Até mais, galera.